Pronto, a sexta pergunta é sobre atividades alternativas. Qual é a importância de incentivar atividades offline, como o desporto, a leitura e hobbies, e como isto pode equilibrar o tempo de ecrã? Olha, Rita, mais uma vez, volto a dizer, não podemos fugir, é isto que já está instalado, não é? As tecnologias, os ecrãs, o digital, não podemos. Podemos é tentar fazer perceber que há, mais uma vez, devemos equilibrar tudo aquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento. E o que é importante? Olha, é importante o tempo de convívio com a família, com os amigos, a relação face a face. Vocês há bocadinho fizeram essa pergunta e eu acho que não respondi na totalidade. Se os tempos de ecrã estão a substituir a comunicação, a relação face a face. Em alguns casos acredito que sim. Mas quando é o tempo, é muito tempo passado só a ter esse tipo de contacto com os ecrãs. Portanto, no dia a dia é fundamental termos esta relação de olhar olhos nos olhos, não é? Conversarmos através, não através de um ecrã, mas diretamente, porque conseguimos ver muitas pistas que nós nos ecrãs não conseguimos. Eu estou a falar aqui convosco, estou a olhar-vos nos olhos, assim como vocês estão a fazer comigo. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer, aquilo que não é dito, mas eu vejo os vossos gestos, vocês veem os meus, aquilo que nós chamamos de comunicação não verbal, não é? O que nós ouvimos, até o cheiro, não é? É fundamental numa conversa cara a cara, que não é possível nos ecrãs. Portanto, nos ecrãs perde-se muitas pistas, perde-se muita informação, que no contacto direto é riquíssimo para o estabelecimento de uma relação entre as pessoas, até para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos. É fundamental este contacto face a face. Portanto, o convívio é fundamental. A atividade física, e há muitos jovens, vocês sabem que, e nós na nossa escola às vezes também vimos alguns casos que os jovens ficam sentados só nos intervalos, não é, com os ecrãs, com o telemóvel e por aí, e não convivem, não se mexem. Portanto, falta aqui depois muita parte física, que é fundamental até para o desenvolvimento mental e emocional. Há já alguns jovens que a falta de exercício físico pode vir a desenvolver alguns problemas de saúde, nomeadamente a obesidade, a questão da diabetes, tudo isso. Portanto, em termos de saúde, isso é fundamental, conseguimos equilibrar isso tudo. E depois, muitas das vezes, o facto de estarmos só perante um ecrã, falta-nos aqui algumas atividades que até em termos, por exemplo, quando as crianças são muito pequeninas, o desenvolvimento da linguagem é fundamental. É fundamental falar com alguém, até para ser corrigido. Por exemplo, nas escolas primárias nós temos cada vez mais meninos que são sinalizados porque têm problemas de fala, são sinalizados para a terapia da fala, têm problemas de linguagem, e isso é muito importante a ser desenvolvido, e só se consegue desenvolver com outras atividades que não só a exposição aos ecrãs. O desenvolvimento psicomotor, portanto, aprender o desenhar, o escrever, o cortar, o saltar, o subir escadas, o andar de bicicleta. Se a criança só se dedicar a atividades de ecrã, não desenvolve estas capacidades que são fundamentais para a sua vida, quando entra para a escola e para a sua vida futura, para aprender a ler, a escrever mais facilmente. É muito, muito importante outro tipo de atividades que lhe permitem desenvolver até a criatividade, não é? Inventar, brincar, chatear-se com um amigo, mas aprender a resolver o problema ali logo no imediato, coisas que às vezes os ecrãs não nos permitem fazer, não é? Portanto, todas as outras atividades são importantes. Temos que conseguir equilibrar aqui as duas coisas. Não dizer é proibido isto ou é proibido aquilo, mas temos que conseguir arranjar aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Não podemos fugir. Já não podemos fugir a isto que está já implementado, não é? Nomeadamente as tecnologias. A nossa sétima e última pergunta é sobre a educação digital. Qual é a necessidade de educar os jovens sobre o uso responsável da tecnologia e as habilidades de pensamento crítico em relação ao que consomem online? Olha, acho muito bem terem colocado esta pergunta no fim, porque resume um bocadinho aquilo que temos estado aqui a falar. Cada vez mais, não sei se vocês já ouviram falar, vocês aí chamaram de educação digital, acho muito bem, mas cada vez mais falam num palavrão que é a literacia, não sei se já ouviram falar.
Fala-se em literacia é sabermos coisas sobre um determinado assunto, percebermos, conseguirmos, neste caso concreto, utilizarmos as tecnologias, mas sabemos o que é que estamos a utilizar, como é que elas se utilizam, porquê, as vantagens e as desvantagens. Portanto, eu acho que sim, senhora, perante tudo isto que falámos, é fundamental. Nós sabemos o que é que andamos a fazer neste mundo que lida com todos estes equipamentos. E não só os jovens. Vocês nas escolas, os jovens e as crianças, pronto, mas nomeadamente os jovens que já têm um outro entendimento das coisas. É fundamental vocês saberem os riscos que correm, os perigos que existem. É fundamental saberem as vantagens, não é? As vantagens quase sempre que se utilizamos é porque achamos que é vantajoso para nós, mas todas as coisas na vida têm um lado positivo e um lado negativo. Portanto, e nós temos que saber e conhecer. Mas não são só os jovens. São também os pais, não é? Toda a gente que vive e que lida neste caso concreto, com estas ferramentas, não é? Portanto, porque se os pais, os professores, toda a gente deve saber ter um bocadinho desta educação digital, ou literacia digital, para conseguirmos depois analisar, discutir em conjunto e não dizer não só porque não é? Um pai proibir um filho de utilizar os ecrãs só porque ele acha que não, mas deve ter o conhecimento porque é que está a fazer isso, até para que o filho possa discutir e analisar e se calhar rever aqui algumas estratégias ou até algumas regras de utilização, para que seja tudo muito mais pacífico e os jovens e até os adultos, porque nós adultos também corremos muitos riscos na utilização destes meios, se não tivermos conhecimento adequado. Obrigada. Nada. Obrigada também a vocês pelo convite. Foi um prazer. Espero ter sido útil e alguma coisa que precisem, disponham. Vocês e os vossos colegas. Yeah.